Então vamos ouvir a palavra nessa noite, aí em Mateus capítulo de número 13, no versículo de número 33, tá? Vamos ler alguns versículos e hoje nós encerramos uma primeira parte das parábolas de Jesus no que diz respeito à presença do reino, amém? Posso ouvir um amém? Amém, tá bom? Então, nós vamos hoje falar sobre 4 parábolas de uma forma bem rápida, porque elas são bem curtas. A parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. Então, vamos ler aí a parte do versículo 33, que diz assim: Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Versículo 44 agora. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, diga tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. A parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante também a um que negocia e procura boas pérolas, e então, achando uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O verso 47 agora. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 51. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: pois todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Já um mistério para você nessa noite: quer receber do Senhor? Tenha fé, acredite, tome posse daquilo que é revelado. Irmãos, essas parábolas são muito interessantes. O conjunto de parábolas, ela vai tratar da presença do reino. E eu me perguntava esses dias, por que é tão importante Jesus massificar, intensificar que a presença do reino ela é necessária? Porque de fato chegou. Jesus quer que eu e você não percamos, em hipótese alguma, a consciência de que o reino chegou, de que o reino é presente. Aperta ali, bispo, não ficar. Que a presença do reino ela é presente, diga amém. Então veja, a presença do reino através da pregação do Senhor Jesus, amém? É o que? A presença do reino, obrigado, manifesta no meio do seu povo. E o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos esse entendimento claro. Por quê? Porque as tribulações do dia a dia, as dificuldades que nós passamos, como foi ministrado aqui pelo pastor César no início, elas vão tirar o nosso foco, e a gente começa a analisar e pensar que talvez nós possamos estar perdendo tempo, por exemplo, servindo a Deus. Dúvidas podem brotar no nosso coração. Nós lembramos, por exemplo, lá no final do capítulo 15,
da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, sede sempre abundantes, perseverantes na obra do Senhor, porque no Senhor nenhum trabalho é vão. Por que o apóstolo Paulo, no final da carta aos Coríntios, da primeira carta, ele faz essa colocação? Porque é quase que comum que nós, irmãos, que servimos a Deus, em algum momento bate um desânimo, bate uma tristeza, e bate aquela dúvida existencial de saber, de pensar assim: poxa, será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena servir a Deus? E Paulo fala: sim, vale a pena, porque no final da caminhada a gente tende a dar uma esfriada, mas ele fala: ei, não desistam, porque se você faz no Senhor, nenhum trabalho é vão. E ele motiva a igreja ao Coríntios a permanecer. Continuando aqui nas parábolas, nós acabamos de ler a parábola do fermento. A parábola do fermento, ela há uma divergência sobre a compreensão dela, mas eu vou dar a minha compreensão em relação a ela, sobre o que representa esse fermento. Muitos, por exemplo, McDonald's, que mais? O George Eldon Ladd, Dr. David Stern, que mais? Outros teólogos, irmãos, de bons comentários bíblicos, eles vão associar que esse fermento aqui que Jesus cita, ele é a presença do mal dentro da igreja, que muitas vezes se infiltra. Mas existe outros comentaristas, como Keila Snorger, que ele tem uma abordagem diferente. Eu vou muito na linha que ele defende, que, como também aquele doutor até da igreja adventista, o doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, ele defende essa posição de que esse fermento neste aspecto aqui não é o mal, mas é uma forma que Jesus associa a presença do reino, assim como um fermento está dentro de uma massa e você não percebe. Mas as outras interpretações têm um certo sentido. Mas o que nos leva a entender que esse fermento aqui é a presença do reino, que muitas vezes nós não percebemos que está no meio de nós, mas ele está tendo efeito. Assim como você não vê como o fermento, ele faz uma massa crescer, assim também muitas vezes você recebe o reino, você às vezes não valoriza, mas ele vai crescer dentro de nós. Então, essa presença desse fermento, eu identifico pelo contexto todo, porque ele fala: o reino dos céus é semelhante, entende? Então, se é semelhante, ele está querendo usar um aspecto positivo, na minha compreensão. É claro que isso aqui é debate, tá bom? Para os teólogos aí tirarem as dúvidas. Mas eu digo o seguinte: aqui, irmãos, é muito pelo contexto de todas as parábolas, ele fala sobre a presença do reino, diga amém. Então, o reino de Deus, ele está presente. A presença do reino de Deus, queridos, no meio do seu povo, é a presença do Evangelho, que o Evangelho chegou, assim como nós não vemos muitas vezes uma massa, quando ela entra em fermentação ali na massa, e ela está crescendo. Então Jesus, ele identifica a presença do reino como algo que aparentemente está oculto, mas nem todos percebem. Amém? Diga amém. Essa presença do reino, nós precisamos valorizá-la. Jesus, ele usa uma abordagem interessante, porque a impressão que sempre dá é que o reino está sendo sempre desvalorizado. Eu digo para você: valorize o reino de Deus, valorize quem Deus colocou no seu caminho, valorize o ministério que você tem, valorize a palavra de Deus. Eu estava observando esses tempos, irmãos, quando nós olhamos a internet, por exemplo, cheio de... Por exemplo, você está numa biblioteca, por exemplo, ali numa livraria cristã, irmãos, paredes e paredes de livros. Eu paro assim e fico olhando. Eu acho que nem se eu vivesse 300 anos eu ia ler metade desses livros que aqui estão. Ninguém dificilmente leria. E aí eu fico pensando, e quando eu estava pensando, Deus falou no meu coração: sabe o que é isso aí, filho? É o homem me procurando. É o homem me procurando. Só que eu falei assim: Senhor, mas isso não vai desviar a atenção do teu povo? Isso não vai desviar desvalorizar? Porque muitas vezes nós temos essa tendência. Eu olhava ali, e aí Deus ministrava no meu coração: só que o meu povo não pode desvalorizar a minha palavra. Aquilo que está tão perto, às vezes a sua palavra está tão próximo de você, está na sua escrivaninha, você deixa a sua Bíblia, ou você deixa aberta ali, mas muitas vezes não pegamos essa palavra para que ela produza em nós essa mudança. Eu quero que você preste atenção nesse mistério de Deus ainda nessa noite, amém? Então, continuando aqui, nós temos uma parábola seguinte, a parábola do tesouro escondido.
Então, a parábola do tesouro escondido, ela também carrega um fator bem interessante. Na cultura antiga, o tesouro escondido era... Geralmente os antigos escondiam, cavavam, escondiam seus tesouros na terra ali, nas suas propriedades. E então, aquela pessoa que ia negociar, ela tinha noção de um valor que tinha ali, que talvez o próprio dono não soubesse. E aí também existe um outro debate, se é moral ou não eu comprar algo de alguém sabendo que eu sei o valor que ele tem e a pessoa lá não sabe. Então existe um debate moral. Diz a Halahá, que é um comentário dos rabinos antigos, que não é obrigado você a falar para a pessoa o valor que tem. Porque é um negócio, você está negociando. Você não está dando uma desperta. Quem deveria saber o valor da coisa? Era você ou era ele? O proprietário. Então eles partem do princípio que o dono deveria valorizar. E aí você compra numa negociação e você se beneficia. Você está mais conhecido da história, mas isso aí é um outro debate. Mas olha só, a parábola fala dessa pérola que era escondida, irmãos. Só que veja só, ela é escondida, esse tesouro, melhor dizendo, não é ainda da pérola. Ele é escondido, e que o homem escondeu, e ele vai e vende tudo e compra aquele campo, porque ele sabe o valor que tem. E espiritualmente é Jesus falando para nós: você tem consciência do valor dessa palavra? Irmãos, eu vejo nós aqui como o grande templo. Eu vejo nós aqui como Deus esculpindo em nós uma nova natureza. Deus está esculpindo no seu povo um novo ser, uma nova pessoa para agradar a Ele. Ele fala: olha, se você abraçar esse evangelho, se você olhar para mim, se você se esforçar, não é comprar salvação, porque você já recebeu, mas se você perseverar, você vai buscar, você vai se alegrar, porque você vai ser tudo, porque o meu evangelho é precioso. Amém? E aí no mesmo viés dessa parábola, a parábola da pérola, fala também dessa pérola que tinha um valor grandioso. Conta-se inclusive uma história, irmãos, interessante, de um homem que era colecionador de pedras. E ele teve uma feira de pedras, e ele recebe $5 de cada um dos seus filhos, para comprar algumas pedras para sua coleção. E quando ele chega lá, ele vê uma pedra do tamanho de uma batata. E ele olha para aquela pedra e ele fala: eu quero comprar essa pedra. Ele fala, aí o rapaz da feira fala assim: olha, é $15, mas até $10 eu faço para você. E aí ele estava com os 5 de cada um dos filhos, deu 10 e comprou aquela pedra. Quando ele vai averiguar aquela pedra, ela era uma safira que não estava ainda esculpida. E ela foi uma das pedras mais caras encontradas até hoje, estimada em mais ou menos 2,5 milhões de dólares. E esse homem ficou rico rapidamente. Então eu vi fazendo esse contraste exatamente com aquilo que nós olhamos para o Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho como essa pérola, esse valor que ele tem, você abre mão das suas prioridades, daquilo que ocupa o seu tempo, você passa a valorizar esse Evangelho. Jesus compara a chegada do reino como essa pérola preciosa, que Ele quer que cada um de nós venhamos a valorizar. Amém? Então, ele assim, olha, é um valor, é inestimável esse Evangelho, e Ele está esculpindo em você. Vende tudo que você tem de prioridade, compra, porque você vai avançar, você vai prosperar e você vai crescer. E aí ele continua falando, irmãos, da parábola da rede, que a parábola da rede, ele diz como, eu vou dar uma outra roupagem para essa parábola, naquilo que eu creio que é uma essência, porque ficaria muito, simplesmente assim, muito, talvez fora de um ensinamento mais profundo, eu apenas dizer que essa parábola trata de questões escatológicas, que trata também todas essas parábolas, que essas parábolas tratam apenas de uma mera vinda de Jesus, que também fala disso, não que é mera, mas eu digo assim, apenas uma simples chegada, mas ele fala justamente de uma posição que o povo de Deus precisa tomar em relação ao reino. Uma vez que eu entro no reino, eu não posso mais abrir mão, eu preciso valorizar esse reino. E ele fala, irmãos, aqui na parábola da rede, de uma rede que ela é lançada ao mar e recolhe muitos peixes. E essa rede, na verdade, imagine sempre que é você, não pense que é terceiros, é você. Essa rede é lançada em você, e ela bate em você e ela puxa. Essa rede, dependendo de como está esse mar que é você,
ele vai ter os bons frutos que vão ser gerados, ou os ruins. E aquilo que é ruim você tira de dentro de você. Fofoca nunca mais, briga nunca mais, desentendimento nunca mais. Opa, sou preguiçoso, preguiça nunca mais. Falta de perseverança, não acreditar na palavra, questionar, ser questionador demais, e etc. Começo a me autoavaliar e eu começo a tirar o que não está dentro de mim. E ele diz que assim vai ser na consumação, mas claro que aqui já é um aspecto mais escatológico, mas se foque no seguinte aspecto, tirando aquilo que não é bom e deixando ficar aquilo que é bom da parte do Senhor. Como é que eu faço isso? Olhe para o reino, olhe para o evangelho, olhe como que está a nossa vida. Às vezes, eu creio que é o Espírito Santo, às vezes nós tomamos algumas atitudes, e aí, na minha emoção, como o pastor César colocou aqui, o nosso desejo é, talvez, resolver no braço, digamos assim, dar vazão para nossas emoções. Aí, eu creio que Deus, na sua misericórdia, nas nossas vidas, Ele chega e sempre fala bem assim: meu filho, o que está escrito lá naquela passagem? Deus sempre me coloca para me refletir sobre uma passagem, para falar: poxa vida, o Senhor quer que perdoe, assim como tu foi perdoado, ame. Irmãos, é complicado, às vezes, até familiares nossos, né, que a gente muitas vezes já passou por certas situações, e a gente sempre coloca assim um julgamento, para a gente não se relacionar, ou para a gente evitar algumas coisas, mas Deus fala assim: olha, ame, ele precisa de amor, ela precisa de amor. Então, essa rede que é lançada, que você deixa ser pescado pelo reino, conquistado pelo reino, para produzir mudança no nosso comportamento. Veja essas parábolas como você sendo esculpido por Deus, Deus retirando sempre e mandando você sempre olhe para o evangelho, abrace, valorize, se dedique, entenda, compreenda. E aí, irmãos, veja só, eu também pensava essa semana sobre, complementando ainda essa parábola aqui, sobre muitas vezes a falta de valorização que existe muitas vezes em relação à palavra de Deus. Muitas vezes falamos do evangelho, mas nós não conseguimos manifestar esse reino. Então muitas pessoas podem olhar para essas parábolas, para aquilo que nós falamos e falar, e até rir muitas vezes e falar: é fácil tu falar do evangelho, quero ver você viver o evangelho. E aí, irmãos, para que esse ensino de fato ele possa refletir aquilo que de fato ele foi designado, eu preciso realmente, irmãos, tomar uma posição. A presença do reino, ela chama a igreja, o povo de Deus, para uma posição de mudança, uma posição de transformação. Tanto é, irmãos, que olha o contexto aqui. Jesus acaba de falar essas parábolas, ele diz assim: compreendeste todas essas coisas? E aí ele vai dizer aqui no versículo 51 e 52, que todo escriba versado, o que ele quer dizer com isso? Que toda pessoa que ouve o evangelho e faz uma reflexão, muitas vezes ouvimos o evangelho e paramos de fazer reflexão. Eu li recentemente uns 2 livros, uns meses atrás, e aí depois eu tentei lembrar de muitas coisas do livro, eu não lembrava. Falei: mas não é possível, eu li o livro, mas não consigo lembrar de muita coisa. O Espírito Santo falou no meu coração: você leu por ler, você leu por ler, você não leu e meditou. A partir de agora, tudo que você lê, você vai meditar, medite, anote. E eu falei: é verdade, eu tenho que voltar a ter essa atitude. Então, o evangelho chegou. Então, se você reflete sobre a palavra, se você deixa esse evangelho crescer, o que é que diz aqui a passagem? Que você será comparado a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Você vai analisar e vai falar: isso aqui é novo, eu quero isso aqui é o novo, isso aqui eu não pratico, isso aqui eu não vivo. E você começa a encher o seu depósito de coisas boas, e também tirando as coisas velhas, aquilo que não é mais tão necessário estar na nossa vida. E aí ele continua, irmão, depois de contar todas essas parábolas, ensinar o povo, ele é questionado. A palavra de Deus diz que ele é questionado, o Senhor, até desmerecendo a família dele. E aqui até cita, por exemplo, que Maria teve outros filhos. Cita aqui, teve Tiago, José, Simão, Judas. Ainda fala assim:
E não vive entre nós todas as suas irmãs? Irmãs de quem? Do Senhor, né? Então, e aí ele é questionado, as pessoas começam a recriminá-lo, e aí no final ele ainda fala assim, escandalizavam-se nele, e ele atesta que um profeta, não há um profeta sem honra, senão na sua terra e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa parábola também é para nós. Talvez Deus, irmãos, quer operar ainda em nossas vidas, mas o que é que nós temos feito com esse evangelho? Nós não temos visto que ele é um fermento que cresce. Nós deixamos de olhar para esse evangelho como um tesouro escondido. Deixamos de ver esse evangelho como uma pérola de grande valor. Paramos de ver que esse evangelho é uma rede, esse reino, a presença desse reino. Como dizem alguns pregadores, eu creio muito no que eles dizem. A salvação é gratuita, é verdade, mas o reino é por esforço. Se queremos, irmãos, tomar posse daquilo que o reino nos dá, precisamos nos esforçar, precisamos nos deixar ser transformados. Olhar para esse evangelho, irmãos, eu acho muito lindo quando o Senhor diz isso. Ele prega com uma simplicidade, eu vejo a unção dele pregando e falando, olha, o que eu estou falando para vocês é um tesouro. O que eu estou falando para vocês é uma pérola com valor inestimável. Ele fala, pega o que tu tem e vende. O que será que está faltando hoje você vender hoje para o Senhor? No bom sentido, fazendo uma analogia aqui, o que está precisando você vender hoje? Vamos vender um pouquinho do orgulho hoje? Vamos vender um pouquinho? Vender é renunciar. Vamos renunciar um pouquinho aí à língua. Vamos renunciar um pouquinho ao nosso desamor, da nossa falta de compreensão da palavra, de buscar o Senhor mais em oração. Renunciar. Vamos também vamos vender tudo que tenho na presença dele. Já dizia Richard Baxter no livro sobre quebrantamento, Deus, irmãos, ele só pode atuar, irmãos, realmente num povo quebrantado, um povo que se humilha na presença dele. Sabe por quê? Que nem um soberbo, irmãos, fica diante dele, porque esse foi o terrível pecado que fez a humanidade cair em desgraça. O maligno deixou plantar orgulho, arrogância, prepotência no seu coração. Já dizia, também escrito lá em Isaías 14, Ezequiel capítulo de número 28, que ele quis subir acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. E Deus abomina, irmão, no seu povo qualquer tipo de orgulho. Jesus vem aqui, irmãos, e nos quebra todinho, irmãos, através dessas parábolas. E toda vez que ele anuncia uma parábola, ele está nos ensinando uma verdade profunda do evangelho. Se esse evangelho, irmãos, nós não estivermos dispostos a renunciar, como ele diz depois na sequência do evangelho, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu não quero que você deixe o seu trabalho, não se trata disso. Ele trata do seu eu interior. Ele quer nos quebrar, irmãos, ele quer nos fazer um vaso novo, todos os dias. Irmãos, e eu sou uma das pessoas que mais quero ver, irmãos, essa glória do Senhor. Eu quero ver. Quem quer ver a glória do Senhor, diga amém. Amém. Eu quero ver a glória do Senhor. Queira ver essa glória dele. Eu acredito, irmãos, se você visse uma safira aqui do seu lado, se estivesse vendo, muitas vezes nós sabemos o valor e valorizamos. Por quê? Por que você valoriza? Uma pérola, por exemplo, que está exposta lá no expositor, você olha, você passa ali e você vê aquilo chama a sua atenção. Por que você, digamos, é atraído a atenção para aquilo ali?
Por quê? Por causa do valor. Muito bem. Por causa do valor. E essa palavra, irmão, está tão perto de nós, já dizer aos profetas. A palavra está diante de ti, próximo de você. E nós olhamos, irmãos, a solução dos nossos problemas, das nossas emoções, a cura. Aqui, ó. Terça-feira nós vamos falar sobre isso, sobre o milagre de Hanukkah. Nel Gadol Nayeh Sham. Um grande milagre aconteceu ali. E eu digo para você que a chave do seu milagre é o reino. A chave do seu milagre é a presença dele. Mateus 6,33, o que está escrito? Buscai primeiro o reino e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero, irmão, nessa noite encerrar que nós possamos orar. Convido você a se pôr de pé, a orarmos nesse sentido de que o reino chegou, o reino é presente, o reino está entre nós. O reino, ele tem um valor incomparável. Ele é como uma pérola de grande valor. Ele é um tesouro escondido. E você precisa comprar. Quantos querem comprar, irmãos, esse tesouro hoje? Não é comprar salvação, você já tem a salvação. Mas comprar aquilo que o reino te dá por direito. Sabe como é que você compra? Renunciando. Renuncie. Renuncie. Quem quer renunciar hoje, irmãos, a algo na sua vida? Hoje o Senhor quer te entregar uma pérola. Hoje o Senhor quer te entregar um valor inestimável. Uma vez eu ministrei essa palavra na Betel, faz um tempo. E aí eu lembrei, irmão, dessa passagem. E eu estava assim num tempo assim, muitos anos atrás ainda, assim, vivendo muitas crises existenciais, muitas preocupações. E eu sempre busquei um entendimento para preencher o coração. E eu descobri que eu precisava de Deus, irmãos. Eu precisava de Deus. E nos momentos assim mais, das lutas espirituais mais travadas dentro de mim mesmo, eu falei: Senhor, eu vou sair para comprar hoje. Eu renuncio tudo que tenho, renuncio esse homem prostituto, eu renuncio esse homem que ignorante, eu renuncio esse homem que fala mal do próprio pai, eu renuncio a ignorância deste homem. Senhor, eu renuncio, mas me deixa comprar um pouquinho dessa terra preciosa. Me concede essa pérola de grande valor, porque eu sei que o teu reino está presente. Irmãos, essa palavra, irmãos, ela acendia no meu coração, porque parece que vida estava sendo jorrada dentro de mim. E aí aquilo me alegrava, e aquilo me fazia caminhar o segundo passo, me fazia vencer. Aquilo, o inimigo interno que tem dentro de nós. E eu lembrava também, João capítulo 14, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu falei: então eu vou, Senhor, me deixa entrar por esse caminho, me deixa entrar por essa porta, porque eu quero te encontrar. Eu lembrava de Mateus capítulo 11, quando diz: vinde, meu Deus, me lembra? 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu falei: Senhor, como diz um bispo bem conhecido aqui no Brasil, ou é ou não é, eu vou com tudo, Senhor, mas eu quero ser uma nova pessoa. E eu descobri, irmãos, que a transformação não vem pela religião, vem por uma atitude, uma postura que você toma, uma renúncia, que você fala: eu quero ser uma nova pessoa. Não se trata de ter uma religião, mas de uma mudança. Às vezes, irmãos, eu e a bispo temos um temperamento forte, mas a gente, graças a Deus, que a gente não dorme, irmãos, bicudo um com o outro, nem, às vezes ela tem uma opinião, eu tenho outra, às vezes sai uma faísquinha, depois a gente chega: ô meu irmão, me perdoe, a gente chega, abraça, e aí vem aquele amor, irmãos. Então, eu falo disso, de você ter o amor de Deus para poder te recuperar novamente. E ele fala: o meu evangelho, o reino chegou. Viu o que aconteceu? Muitos irmãos ouviram aquela palavra, se escandalizaram.
Como pode ouvirem palavras profundas e se escandalizar? Às vezes, irmãos, é você pregando o evangelho dentro da sua família. Mas continue firme, porque Deus vai honrar. Continue firme, porque Jesus falou isso aqui não como uma profecia, apenas como uma análise, porque depois os seus o aceitaram. Eles foram revestidos de poder, o evangelho saiu de Jerusalém e chegou até nós. Irmãos, e esse evangelho é fogo. Deus falava ao meu coração, ministro, sobre as parábolas, porque o meu povo precisa voltar aos princípios da palavra, eles precisam voltar a entender aquilo que eu falei de forma clara. Diz inclusive uma história interessante, quando Jesus chega aos céus, meu apóstolo, depois de ressuscitado, o arcanjo Miguel chega com ele, com Gabriel, e fala: e aí, mestre, e aí, Senhor, como é que foi lá na terra? Foi difícil? Ele falou: foi muita luta, desafio, mas nós conseguimos. Ele falou: mestre, mas como é que ficou a missão? Ele falou: não se preocupem, eu deixei com 12, mestre, e se eles não tiverem capacidade, não tem outro plano? Não, o plano que eu deixei é esse que está com eles. O plano não mudou. E essa história, ela explica uma verdade muito profunda. Precisamos voltar para o evangelho, precisamos voltar para essa pérola de grande valor. Você precisa voltar a ter paixão de olhar para essa palavra e se deixar ser confrontado, como já dizia Jonathan Edwards Spurgeon nas suas pregações, que o evangelho, irmãos, ele precisa nos confrontar. O evangelho precisa fazer com que a gente saia da igreja triste com nós mesmos, dizendo: eu preciso mudar, eu preciso de Deus. O culto nem sempre é para a gente sair feliz, a não ser que seja uma felicidade espiritual, mas o evangelho precisa me confrontar, saber que eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, e me deixar ser confrontado para o evangelho, para o nosso bem. E esse evangelho, irmãos, tem esse poder maravilhoso. E Jesus está alertando. Por quê? Porque às vezes numa pregação como essa, a gente ri, a gente se distrai, a gente olha para essa palavra e perde a revelação do que Deus está trazendo para nós nessa hora. Essa palavra tem poder. Mostre para as pessoas, irmãos, que Deus é com você, ainda que se levantem contra a sua vida. Ame, perdoe. Essas são as nossas armas. Por isso Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Tinha um abençoado aqui, irmãos, terminou um culto aqui uma vez, acho que era aniversário, chegou lá fora, aí começou a fofoca. Aí eu olhei assim, falei: meu irmão, deixa eu falar. Não, mas não sei o que, papapá, e depois, não, deixa eu falar, porque eu tenho que aprender, irmãos, que a nossa arma é o perdão e o amor. Ia adiantar ficar com raiva do que o homem estava falando? Não ia adiantar. Acabamos de ter um culto maravilhoso e vem situações. Então a nossa arma, ela é espiritual, é o amor, é o perdão, é a misericórdia. E então, queridos, eu quero que você hoje abrace esse evangelho. Eu quero que você abrace esse evangelho. Porque quando você abraça esse evangelho, você tem certeza que Deus é contigo, que Deus não te desamparou. Irmãos, como a nossa apóstola sempre diz, chega ali no último, no segundo tempo, Deus vai prover, meu pastor César. Deus vai prover, irmã Credilene, Deus vai prover, irmão Adirley, Deus vai prover, evangelista Clóvis. Deus vai abrir, mas abrace as armas espirituais. É olhar para o evangelho e falar: ei, isso aqui tem poder. Os romanos diziam: vamos matar. Pegaram João, o apóstolo, jogaram dentro de um barril fervendo, diz a tradição. O homem não morreu, tiraram ele do barril fervendo, isolaram ele na ilha de Patmos, e ele teve a revelação do Apocalipse. Tem um outro pai da igreja que me foge a memória, perdão se eu esqueci o nome do meu avô, meu Deus do céu, Irineu. Irineu, diz que Irineu, irmãos, os caras chegaram lá com Irineu, tocaram fogo em Irineu, Irineu não morreu. Ele falou: rapaz, nega esse Deus, nega esse Jesus, e morre, que a gente não vai te matar, perdão, ninguém vai te matar. E ele fala: há 86 anos servi ao meu Senhor, nunca o neguei. Ele falou: se precisar, tire a minha vida, irmãos. Os soldados tiveram que esfaquear Irineu para que ele pudesse morrer. Então, nós somos testemunha, mas a glória nos espera. Há uma glória para ser vivida aqui, irmãos. Há um tempo novo de Deus sobre a igreja.
Abrace isso. 2020 está aí, você vai discipular, vão se levantar, mas você vai amar, você vai perdoar, você vai respirar fundo, mas você não vai desistir, porque fiel é o Senhor que nos deu as suas promessas, e Ele quer que você hoje tenha paixão. Quando o negócio estiver difícil, você vai olhar aqui, Diácono Eudes, estiver difícil, você vai olhar e falar assim: não, eu ainda sou meio bravo ainda a pedra ainda está bruta. Aí tu lê aqui, aí começa a primeira marretada de Jeová no coração, pá, pá. Quando o coração, irmão, está começando a petrificar, eu venho para cá, Jesus dá logo uma marretada, pá, começa a quebrar o coração duro. E aí uma vez eu perguntei para o irmão: por que Deus escreveu seus mandamentos em pedras? Por que Ele escreveu num pergaminho, não é verdade? Aí sabe o que Deus falou no meu coração? Meu filho, tu não está entendendo o mistério, não está entendendo o mistério, é o coração do homem, eu quero esculpir os mandamentos no coração do homem. Então, o nosso coração, ele está empedrecido, está endurecido, e Deus, irmão, precisa com a marreta do Espírito esculpir seus mandamentos. Não matarás, claro que ninguém mata, mas você mata quando você fala mal, você mata quando você quer o mal do irmão, você vai lá quando você semeia uma situação. Jesus falou: olha, se tu olhar para uma pessoa com intenção impura, Jesus fala: olha, continuamente fica avaliando o teu coração, avalia o teu coração, porque vale a pena. Irmãos, quantas vezes eu estava ali no chuveiro tomando banho, não sei se vocês têm essa experiência, mas Deus fala muito comigo quando eu estou tomando banho, acho que é porque a impureza está saindo, e aí o Espírito está vindo, e aí o Espírito vem ali, dá uma revelação, e eu começo a falar com Deus, e às vezes vem aqueles pensamentos assim, que não tem nada a ver. Quem já passou por isso, irmão? Às vezes tu está ali e vem um pensamento que não tem nada a ver. Rapaz, eu estou no tamanho de um crente pensando coisas que não tem nada a ver, e eu falo: não. Eu falei: meu Deus, se é uma batalha espiritual, tira isso do meu coração, tira isso da minha cabeça. E aí, irmãos, vem o Espírito de Deus, nos conforta. Então é um exercício espiritual. Mas você está disposto hoje, irmãos, em vender algo para o Senhor? Você tem algo para sacrificar a Ele? Será que é a sua impaciência? Será que é digamos assim, o gasta demais? Será que é tomar uma posição? Dia primeiro nós temos essa posição a ser tomada, de pagar um preço aqui, irmãos, por esse trabalho, porque Deus tem ministrado ao meu coração, irmãos, que a intercessão deste lugar, irmãos, é o que tem sustentado famílias, é o que tem sustentado, irmãos, empregos, é o que tem sustentado esta obra, é o que vai sustentar faculdades, é o que tem sustentado, irmãos, a vida espiritual, é a intercessão deste lugar. Não porque nós somos melhores, mas todos aqui eu digo que são colunas, todos que estão aqui na intercessão, até você que às vezes não pode vir, mas ora na sua casa, você é coluna neste lugar. E bênçãos, irmãos, são geradas no reino espiritual, porque Deus, Ele fala na sua palavra: procurei alguém que se colocasse numa posição na brecha pelo meu povo. Ele busca intercessores. Então, irmãos, é uma posição. E quantos hoje, irmãos, querem, entre aspas, vender algo para o Senhor? Venda hoje. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Comece a falar com Deus, feche seus olhos por um momento. Assim diz o Senhor para a sua igreja nesta noite: estou entregando algo grande. Se você sentir no seu coração, levante sua mão e receba.